Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Amém? Essa não, até meia-noite hoje. Toma. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Bota pra mim também. É só pra você. Lucas 15, versículo de número 10. É o texto de hoje. Que mentira. Vamos lá? Dá? Quer acompanhar? Então olhe bem essa vaga. Lucas 15, bota aí, vai. Lucas 15, verso de número 10. E aí? É até meia-noite? É verdade. Poxa. 15. É. Verso 10. Achou? Achei. É forte, É Brasil. digital. Diz assim: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler de novo, seu glória a Deus, só rolou porque eu disse, porque eu pedi, né? Eu disse amém, e você glória a Deus. Mas no final do arrepende, aí vocês mandam glória a Deus, né? Já estou mandando de novo. Amém. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Oh, glória é forte, Senhor. Amém? Queridos, esse texto antecede um grande texto conhecido por todos nós, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Começou o meu tempo, foi? Foi. Valendo. Valendo. A parábola do filho pródigo. O capítulo 15, ele fala de 3 parábolas, na verdade, né? Uma da ovelha perdida, que se desgarrou, e o pastor foi lá, trouxe ela de volta, cuidou e trouxe para o aprisco. A segunda é da dracma perdida, onde a mulher que tinha 10 dracmas perde uma, e ela acaba procurando e achando e se alegra com todos os vizinhos ali, permanece. Mas logo em seguida desse texto que nós lemos, já inicia o processo da parábola do filho pródigo. Amém? Vamos analisar um pouco essa parábola do filho pródigo. Lembrando que o capítulo 15, ela é baseada em um único versículo chamado arrependimento, conversão e o melhor, transformação. Fechou? Amém, varão? Tá com sono não, né? Não. Amém. Mas a parábola do capítulo, ou do versículo 11, né? Que começa do filho pródigo, tem um fator diferenciado. Primeiro, para a gente entender, o que se inicia com a ovelha desgarrada, a ovelha não queria ir para o mundo, mas o mundo a aprendeu, na qual ela não soube voltar. Amém? Amém. E a ovelha que não sabe voltar, o pastor vai ao encontro. Sim. E lá acha e encontra a ovelha, na Bíblia diz, presa entre as rochas lá. E ele acaba tirando, cuidando das feridas que porventura tenha causado nela,
colocou em seus ombros e volta para o aprisco para completar as 100 ovelhas, deixando as 99, ok? Sim. Já a parábola da dracma perdida é uma dracma que se perde dentro de casa. Então, a ovelha estava perdida lá fora, já a dracma estava perdida dentro de casa. Então, é uma palavra que fala que nem todos também que estão na casa estão de fato encontrados ou achados, né? Às vezes nos tornamos perdidos dentro da casa do Pai. Então, não basta só aceitar Jesus. Tem que estar na luz para poder ser visto, né? Para poder perceber o seu ambiente. E a mulher, obviamente, acende a luz, como diz a Bíblia, e começa a fazer um pente fino na casa. Até que ela encontra, mas ela fica tão feliz quando encontrou, que convidou todas as vizinhas e os vizinhos para se alegrar junto com ela. Amém? Então, o achado traz muita alegria. A do filho pródigo, ela é completamente diferente. Tanto da ovelha desgarrada, tanto como da dracma perdida também. A do filho pródigo, ele não foi influenciado pelo mundo, mas por opção dele, ele preferiu ir para lá. Da mesma sorte, ele não se perdeu dentro de casa, porque ele fazia todas as suas atividades dentro ali da sua casa. Deu para entender essas três, a diferença? Sim. Jesus salva todos. Tanto quem está indo porque foi preso pelo mundo, tanto aquele que está dentro da casa perdido, como também aquele que desejou ir. E o Senhor o resgata. Glória a Deus. Então, há salvação nessas três tipos de vamos dizer assim, de ovelha, né? Que apesar de ovelha só ser a primeira parábola, né? E a segunda e a terceira já não são mais o bicho, o animal. Mas dá ênfase a isso. Tá falando de um pecador, de alguém que... Tá quente não, tá calor não, tá não. De alguém que precisa, de fato, de uma salvação. Ser salvo só presta quando se está em perigo. Ninguém chama o corpo de bombeiro sem ter fogo na casa. Só que você quer perturbar a pessoa, né? Tipo o trote. Tá pegando fogo e tal, só se for. Ninguém chama o salva-vida estando você ainda na areia da praia. Então você quer fazer graça, né? Tá chamando o bombeiro pra quê, né? Então é necessário estar numa situação de risco de vida para poder ter esse sentido de salvação. Deu para entender? Sim. Então, tanto a ovelha desgarrada, tanto a dracma perdida, como também a do filho pródigo, os três, independente da situação em que eles estavam correndo risco de vida. E o Senhor utiliza três linhas para resgatar aquela pessoa. A primeira, o próprio pastor vai ao encontro da ovelha e resgata. Deu para entender? A segunda, a própria luz de Jesus só faz acender, mas quem procura é os da casa. Os da casa procura e encontra. Já o terceiro, o Senhor espera por uma atitude, por um posicionamento, que a única coisa que Deus nos dá, nessa terceira fase que eu falo do filho pródigo, chama-se a memória. Foi a única coisa que restou para o filho pródigo. As lembranças. Glória a Deus. Pois tudo que ele tinha, ele gastou sem ordem, sem decência nenhuma. Gastou tudo. Tudo que ele tinha. Ao ponto de trabalhar com os porcos.
que não tinha comida para ele, mas tinha para o porco. E foi justamente na descida até as lavagens, que algumas Bíblias chamam de bolotas dos porcos, né? Ele ali foi descendo e lembrando do seu tempo. E ali ele disse: meu Deus, nem os servos do meu pai se alimentavam assim. Pelo contrário, eles tinham tudo de bom. Boa moradia, uma boa alimentação, tinha tudo. E eu que sou filho, não estou. E foi justamente a lembrança que trouxe ele de volta. A memória é um dos fatores crucial na nossa vida. Nós não podemos ser desmemoriados. E ali ele foi pensando e lembrando, até que essa memória criou uma força nele incondicional, ao ponto de dizer: já sei, vou voltar para minha casa, vou pedir perdão ao meu pai e dizer: pai, me perdoe, porque pequei contra ti e contra o teu Deus. Me aceite, pelo menos como teu servo, já está ótimo. E aí ele regressa e encontra o pai na porta de casa, e a Bíblia diz que o pai corre ao encontro do seu filho. Por quê? Porque o filho veio. Aleluia. O filho veio. Então há um grande sentimento de quem vem e um sentimento de quem espera. Agora você imagine quem vem com um sentimento. O sentimento do arrependimento. O sentimento de um renovo, de um recomeço. Mas quem está lá, está com outro sentimento. Saudades só. Um pai que não vê um filho há muitos anos. E às vezes é o que Deus sente de nós. Tanto que foi desgarrado, né, pelo mundo, tanto a dracma que se perdeu dentro da casa, tanto o filho pródigo que por decisão própria disse ao próprio pai: me dê o que me pertence, porque eu quero partir e eu vou viver de juro. Ele quis ser agiota. E foi-se embora. Agora eu pergunto: deu certo, irmão? Não. Por que não deu certo? Poderia ter dado certo. Porque ele não levou em consideração as atitudes da vida, a consequência da vida, que independe dos nossos planos. Ele não vai perguntar, a vida não pergunta a você se o teu plano está de pé e como é o seu plano, que é para ela não atrapalhar os seus planos. Independente se o seu plano é maravilhoso ou não, a adversidade da vida chega. E ele não contava com isso. Amém? E a Bíblia diz que houve uma grande fome em todas as regiões ali.